ciências humanas. O vampirismo mais perigoso é o que se passa no plano das ideias. A ligação mental se estabelece de maneira imperceptível. Pessoas demasiado sensíveis, predispostas ao fanatismo em qualquer campo, tornam-se presas fáceis de entidades do mesmo tipo, que acabam por levá-las à loucura. Manias, ticas, ojerizas, escrúpulos exagerados e ridículos, às vezes apenas levemente perceptíveis em criaturas humanas, são lentamente levadas ao máximo pela ação vampiresca. Psicólogos e psiquiatras conhecem bem o desenvolvimento desses processos, em que manias praticamente insignificantes, que não chegam a prejudicar as pessoas, transformam-se em manifestações exageradas e muitas vezes perigosas. Desconhecendo a causa, ou confinando numa hipótese da sistemática científica materialista, os psicoterapeutas submetem os doentes a processos violentos de cura, sem resultados ou com os tristes resultados das deformações do comportamento do doente, que perde geralmente a sua espontaneidade e cai em estados não menos perigosos de apatia. Dr. Carl Wickland relata em seu livro 30 anos entre os mortos os resultados de seus trabalhos em sua clínica psiquiátrica de Chicago, servindo-se da mediunidade de sua esposa. Os relatos são minuciosos e bastante esclarecedores. Na coleção da Revista Espírita, de Kardec, hoje traduzida em seus 12 volumes e lançada no Brasil pela editora Edicel, de São Paulo, Kardec antecipou essa façanha de Wickland, descrevendo vários casos. O Dr. Inácio Ferreira, diretor do Hospital Espírita de Uberaba, Minas Gerais, relatou também em seu livro Novos Rumos à Medicina, os casos tratados e fichados naquele hospital. O Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, do Rio, publicou valiosos trabalhos a respeito. Em qualquer dos 32 hospitais espíritas do estado de São Paulo, os interessados podem obter comprovações científicas a respeito desses casos. As pesquisas atuais da parapsicologia, nos principais centros hospitalares e universitários do mundo, acabaram por vencer a resistência teimosa e preconceituosa dos meios científicos. O Dr. Joner Wald, em seu livro Telepatia ou Relações Interpessoais, relata fatos altamente significativos de tratamentos em sua clínica londrina. Wald se refere especialmente aos casos de influenciações entre pessoas vivas, nos quais se torna mais natural e mais objetivo, ao gosto do século, o processo psicodinâmico dessas influenciações mentais. O desenvolvimento das pesquisas parapsicológicas na URSS levou o Dr. Vladimir Raikov, da Universidade de Moscou, a instalar nas mesmas pesquisas parapsicológicas sobre a reencarnação, sob a legenda preventiva de reencarnações sugestivas, que serviu de título, mais tarde, ao famoso livro do Dr. Ian Stevenson, do Departamento de Psiquiatria da Universidade da Califórnia. Na Romênia, para esquivar seus atritos com o Estado e franquear a barreira dos preconceitos materialistas, os cientistas interessados no assunto mudaram o nome da parapsicologia para psicotrônica. Define-se, assim, o psiquibon atual, a explosão psíquica no mundo, como definiu o fenômeno a Enciclopédia Britânica em seu suplemento de ciências, como uma realidade evidente do nosso século. Os psicólogos e psiquiatras que dão de ombros a esse fato inegavelmente científico no campo de suas especialidades, cometem simplesmente uma omissão perigosa, tanto para si mesmos quanto e principalmente para os seus clientes. Kardec provou, em suas pesquisas, com inegável critério científico, numa linha de lógica impecável, que o comportamento humano depende não só do nosso equilíbrio, mas também das influências diversas que nos afetam, e particularmente da ação, sobre nós, das entidades invisíveis, mas perfeitamente detectáveis com as quais convivemos. Os cientistas da época, mobilizados para combatê-lo e fazê-lo calar-se,
como no caso histórico da Sociedade Dialética de Londres e no caso pessoal de William Crookes, expoentes da ciência no século XIX, só conseguiram confirmar as suas descobertas. A Igreja mobilizou seus recursos poderosos para ridicularizar o investigador honesto, marginalizar a ciência espírita, torná-la odiada e repudiada no meio cultural. Mas Kardec não recuou. Diante da sua firmeza e das provas crescentes que se acumulavam através de incessantes pesquisas, outros inumerosos cientistas o socorreram na sustentação da verdade espírita. Crivaram-no de calúnias vis, até hoje ainda usadas contra a sua memória impoluta, e a todos ele respondeu com a clareza lógica de um sábio. Ele mesmo denunciou corajosamente que a Inquisição ainda acendia suas fogueiras. Foi queimado em efígie na fogueira de suas obras em Barcelona e escreveu: "A Inquisição não passou, arrasta ainda sua cauda na Espanha." De toda a tremenda mobilização contra ele nada mais sobrou do que argumentações vazias, mentiras, calúnias, sem uma única contraprova arrancada, por um único cientista que fosse, de pesquisas sérias e honestas. As ciências posteriores, como assistimos agora, em nossos dias, confirmaram de maneira plena o acerto e a verdade do trabalho doloroso e irredutível do mestre, abrindo novas perspectivas a respeito e, o que mais o honra, seguindo rigorosamente, sem intenção nem conhecimento, o esquema e os métodos por ele estabelecidos. Nenhum dos princípios da ciência espírita, por ele fundada e desenvolvida, nenhum só desses princípios e dessas leis foi sequer abalado pelo espantoso avanço das ciências neste século de profundas renovações. Qual o gênio da ciência que poderíamos comparar com ele nesse sentido? Qual a razão objetiva, cientificamente provada, em que se esteiam ainda hoje os seus adversários, no geral completamente ignorantes a respeito da ciência espírita? Qual a razão racional, fundada em fatos, em provas irrefutáveis, em que se apoiam hoje os contraditores gratuitos e fúteis de Kardec para o rejeitarem no meio cultural e científico? E como, diante disso podem os psicólogos e psiquiatras, os terapeutas psíquicos de hoje, rejeitar levianamente a verdade provada para submeter seus clientes a experiências torturantes e perigosas e sem resultados? O vampirismo aí está, aviltante, dizimando gerações no fogo de Moloque, e sacerdotes cristãos, mal formados em teologia, essa pretensiosa ciência de Deus, cuja falência humana chegou ao seu fim inevitável, substituindo os serviços ao Deus faminto, em substituição voluntária, aos seus sacerdotes que o tempo e a história fizeram desaparecer. Como podem falar em comportamento humano os que assim se comportam nesta hora decisiva do mundo? Em 1935 morria Richet, entregando aos seus discípulos da Escola de Medicina de Paris o seu testamento científico, o Tratado de Metapsíquica, em cujas páginas iniciais presta reverente homenagem a Kardec. A imprensa trombeteou em todo o mundo que a última pá de terra sobre o corpo inerte do grande fisiologista enterrava também, para sempre, as falácias metapsíquicas e espíritas. Foi um desafogo mundial. Dali por diante, ninguém mais falaria em espíritos e fantasmas. O assunto estava morto e enterrado. Não sabiam, porém, esses festejadores da morte, que 5 anos antes, precisamente em 1930, na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, Heine e McDougall já haviam fundado a parapsicologia, baseada no mesmo esquema e seguindo a mesma linha metodológica de Kardec, com os seus mesmos objetivos. Os fantasmas haviam voltado ao meio científico antes do enterro de Richet, e agora servindo-se dos recursos novos da tecnologia. Em 1940 os maníacos de Foucault proclamavam os primeiros resultados positivos de suas novas pesquisas na linha kardeciana. Hoje a ciência espírita desafia os cientistas na própria URSS, nas entranhas ideológicas da maior e mais poderosa fortaleza do materialismo agonizante,
que morreu asfixiado nas mãos dos físicos, como acentuou Einstein. Tudo isso não pesa em nossa cultura sensorial e sem senso. Nada significa. Os terapeutas do psiquismo não percebem que a vergonha do caso Pasteur ameaça esmagá-los nas prensas da história, no alvorecer da era cósmica. Depois das pesquisas de Betrev e Pavlov na Rússia, puramente fisiológicas, seguidas das pesquisas com o rato no labirinto, de Watson, nos Estados Unidos, tivemos o aparecimento da psicologia sem alma, que resultou na psicologia e ecologia sociológica dos nossos dias, denunciada e criticada por Heine. O behaviorismo ou comportamentismo, psicologia do comportamento, desviava-se da alma e negava o pensamento. Foi um Deus nos acude Watson, pelo menos, conseguiu enriquecer-se com as exibições das espertezas do rato. O homem se integrava na concepção cartesiana do animal-máquina que Descartes se apegava em suas lutas contra os teólogos. A felicidade ingênua, infantil, que essa psicologia proporcionava ao homem moderno, liberto dos temores do pós-morte, provocou uma euforia mundial. Os fantasmas eram pura fantasia. A física transcendental de Friedrich Solmer, uma brincadeira de ilusionista na imanência. A Terra era o melhor dos mundos, na concepção consoladora de Pangloss. Vivia-se neste mundinho passageiro como Adão e Eva no Éden. Comia-se, bebia-se, divertia-se e morria-se para uma eternidade prazerosamente vazia. A morte era a nadificação total, absoluta, que Sartre iria proclamar. Nada de preocupações transcendentais. Viveríamos como libélulas de asas translúcidas e o corpinho leve de inseto. Viver, eis tudo o que se tinha a fazer. O comportamento humano não tinha segredos nem opções. Mas, para quebrar essa euforia de camundongos, sempre aparecem os desmancha-prazeres. Surgiu em Viena um judeu nebuloso que fabricava uma alma artificial para o homem, com 3 peças distintas numa só alma verdadeira, o consciente, o subconsciente e o inconsciente. Sigmund Freud trazia ainda na sua ratoeira um bando de fantasmas complexos, com nomes gregos. Esse judeu acabou com a alegria infantil dos comportamentistas. Frio analítico atribuía todas as perturbações humanas à libido e fazia concorrência deslavada aos padres confessores, tirando a clientela dos confessionários para as poltronas e os sofás das clínicas psicanalíticas. Os ratos começaram a sumir do mercado e foram substituídos por introjeções e recalcas. Descobriu-se que o homem nada mais era do que um judeu recalcado pelo moralismo desesperante dos rabinos no Templo de Jerusalém. Não se podia mais negar a alma, mas provava-se que a sua tranquilidade, bom senso e bom comportamento dependiam exclusivamente da liberdade sexual. Estavam abertas para a humanidade as comportas salvadoras da liberdade sexual e a população mundial começou a crescer com tal rapidez que o próprio Freud ficou assustado. A salvação, agora, estava nos anticoncepcionais. A talidomida começou a gerar monstros, a libertinagem dominou as nações e o Dr. Freud passou de herói a vilão, sendo acusado de subversivo e destruidor da paz mundial. Para reajustar o mundo conturbado, Hitler descobriu que havia raças inferiores e superiores na Terra, que cão pode cruzar com rato, por isso o melhor era exterminar pela guerra total as raças inferiores, entre as quais, só de raiva, incluiu a judaica. O que aconteceu depois todo mundo sabe. Tudo isso deu muitos seres vampiros, que haviam ficado esquecidos e podiam agir sem freios e sem serem percebidos sobre toda a massa humana. Não se pode querer maior demonstração das incongruências do comportamento humano do que numa visão panorâmica da história contemporânea. Pensa-se agora em construir cidades em funis de duralumínio no espaço sideral, enquanto a astronáutica descobre caminhos para uma fuga em massa da humanidade para Marte ou outro planeta disponível. Qual será o nosso futuro comportamental? Há muitas hipóteses a respeito, mas ninguém pensa na possibilidade de nos comportarmos como espíritos,
aqui mesmo na Terra, ajudando os vampiros a reconhecerem que também são espíritos. Os vampiros sagrados. Quem fala em vampiro lembra-se logo de sangue. E com razão, pois é a ligação entre vampiro e morcego, sangue, sexo e morte, estruturada numa cadeia ideoafetiva de associação de mitos da mais remota antiguidade. As relações, tão conhecidas, estudadas e pesquisadas entre misticismo e sexo revelaram claramente a dinâmica genésica desse processo alucinante. É fácil imaginarmos o aturdimento dos homens primitivos, em suas lutas na selva, ante os mistérios e as ameaças da natureza e a explosão de seus instintos em seu próprio corpo, desencadeando na sua mente e no seu psiquismo, temporais de imagens contraditórias, fascinações, desejos e repulsas. Nesse caos genésico ele percebia, como elementos pregnantes, o fluxo do sangue em seus ferimentos e nos ferimentos da caça, os animais sugadores de sangue, o esvair da mulher em sangue para o nascimento dos filhos e da morte produzida nos animais e nos homens pelo borbulhar do sangue ao impacto das flechas, dos tacapes ou das lanças na carne animal e humana. Na variedade caótica das coisas e seres que o envolviam nele se fechava na toca psicológica das sensações e dos dados mais próximos, que o tocavam na pele, para formar instintivamente a sua visão do mundo. A intuição da ordem natural, conjugada com o desenvolvimento do animismo antropomórfico que o projetava na realidade confusa, permitindo-lhe estruturar o caos segundo a sua própria estrutura humana, despertava em sua mente a ideia de poderes superiores e ordenadores do mundo. As civilizações fálicas da mais remota antiguidade, como a da Suméria, atestam a validade desses processos genésicos da espécie humana. O sexo representava o poder criador, o sangue consubstanciava o poder vital, os animais vorazes mostravam que dependiam do sangue e da carne para sobreviver. A morte do animal e do homem extinguia o sangue e o reduzia a coágulos inertes. Desse conjunto de impressões poderosas nasceram as primeiras formas das civilizações mágicas. Foi sempre o vampiro, afugentado por fogo e fumaça, o evocado e louvado por fumaça e fogo. Por isso, o raio que incendiava as florestas confirmava a existência de um ser supremo, agindo ostensivamente sobre a vida de todos os seres e de todas as coisas. Esse mago complexo e assustador é o arquétipo determinante de todo o comportamento humano, em todas as civilizações, até os nossos dias. Dele emanam as forças que nos movimentam no palco do mundo, da dialética da vida e da morte. Tentemos ver como ela se processa. A vida flui do sangue e a alma está no sangue, segundo a Bíblia e as mais antigas concepções do homem. O sangue é o poder que nos conserva vivos e ligados a toda a realidade vital. Vivos, pertencemos à terra, participamos dela e nela sofremos e gozamos de todos os seus bens. Todos os males desaparecem enquanto a vida predomina em nós. Mas basta uma breve perturbação, um desequilíbrio orgânico, uma grande contrariedade, para que bens terrenos percam o valor habitual que lhes damos. Nesses momentos a criatura mais feliz, mais apegada à terra sente o anseio de uma vida superior e não raro percebe que vivemos como hóspedes de um mundo estranho. Bastaria isso para nos mostrar que precisamos de um condicionamento especial para a vida terrena. A hipnose dos prazeres e das satisfações efêmeras se enfraquece e voltamos os olhos para o alto. Os freios duros da vida nos revelam a sua dureza e ansiamos pela transcendência, substituindo o apego à vida pela busca existencial. É na sucessão desses momentos que nos preparamos para a libertação das ilusões condicionantes. Se não ouvirmos o chamado das hipóstases superiores, em que voam as almas viajoras de Plotino, aceitaremos facilmente a proposição desoladora de Sartre: o homem é uma frustração. Um pouco de reflexão bastaria então para vermos, de maneira clara e insofismável, o sentido dialético da vida terrena, em que o mal nos acossa para nos levar ao bem, para nos libertar das garras da angústia, impropriamente chamada existencial.
mas estamos viciados na futilidade, na satisfação dos prazeres fáceis. Sentimos a saudade aguda dos chamados momentos felizes, da euforia dos sentidos enganadores, e, atraídos pelo passado recente, tentamos voltar às condições perdidas, ao falso Éden de que fomos expulsos pela ignorância de que a serpente se vale para impedir-nos de chegar, depois, à árvore da sabedoria. Os vampiros caem então sobre nós e nos colhem de novo em suas garras e bocas vorazes. Não obstante, não foram eles que nos conquistaram, fomos nós mesmos que nos entregamos, e a força e o poder com que eles nos dominam não são deles, mas nossos. Vivendo no plano extrafísico, os vampiros agem sobre nós por indução mental e afetiva. Induzem-nos a fazer o que desejam e que não podem fazer por si mesmos. Podemos resistir a essas induções e fazê-los afastar-se de nosso ambiente, com a simples recusa de atendê-los. Mas se aceitamos viciosamente suas ordens, acabam por nos dominar. Assim nos tornamos em seus servidores e seus comparsas, estabelecemos com eles fortes vínculos afetivos e sensoriais ou mentais. Quanto mais os obedecemos, mais submissos nos tornamos. Os vampirizados que se queixam de falta de força para resisti-los mentem a si mesmos. A resistência ao vampiro é um momento decisivo da nossa vida. Nesse momento é que se revela na prática o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade individual, a nossa capacidade de querer e fazer. Os psiquiatras que resolvem um caso de homossexualidade convencendo a vítima de que esse é o seu destino tornam-se cúmplices das consequências desse ato de ignorância e arrogância. Os que sobrecarregam as vítimas de pesadas dosagens de psicotrópicos violentos, neutralizando-lhes a capacidade de reação, são auxiliares inconscientes do vampirismo. Desarmam o doente diante do algoz, quebram-lhe as últimas barreiras da vontade e com isso as suas últimas esperanças de libertação. Nossa vontade é sempre mais forte do que a supomos, mas nunca saberemos quanto pode e vale, se não a pusermos em ação. Além dos psicoterapeutas, os vampirizados contam ainda com uma nova ordem de ajudantes dos vampiros, falsos parapsicólogos e sacerdotes psicologizantes, que em suas clínicas bastardas de papanotas esgotam as energias, as esperanças e as economias dos consulentes e suas famílias. É curiosa a preferência dos clérigos por essa forma específica de clínica da histeria, distúrbios da afetividade e todo o cortejo de perturbações provenientes das abstenções forçadas pelos mesmos impostas, há pelo menos 2 milênios, às gerações mumificadas na moral dos burgos medievais. Aldous Huxley, em Os Demônios de Laudão e Eugênio a Deus estuda respectivamente o famoso caso de Madre Joana dos Anjos na França, com o vampirismo à solta no convento, e Vitória na Inglaterra, pondo a nu a hipocrisia das virtudes enjauladas e do moralismo formal gerador de conflitos insanáveis. Não há melhor prato para os vampiros do que os preparados pelos cozinheiros de luvas de suas majestades e das cozinheiras recatadas de suas santidades. Talvez por causa dessas preferências, ambas palacianas, encontramos com frequência na história do vampirismo, a curiosa classe dos vampiros sagrados. Na descendência sacerdotal dos cultos mitológicos da antiguidade, o caso mais evidente é o de Yahvé, Deus dos judeus, que deu ao seu povo o direito de abater e devorar animais, mas com a condição divina de não lhes beber o sangue, que o Deus reservara exclusivamente para os seus banquetes particulares, e a condição humana de povoar toda a terra em proliferação incessante, abarrotando-a de carne e sangue. As condições foram cumpridas. Os judeus até hoje só comem a carne provinda de matadores rituais, em que o sangue das vítimas é reservado para o vampiro sagrado. A proliferação foi incessante e hoje temos a terra superpovoada, com mais de 5 bilhões de criaturas ingênuas à espera do corte, que é tão incessante como o das fezes e similares, em todas as nações. Por maior que seja a voracidade de Yahvé, ele não conseguiu consumir, como desejava,
todo o sangue derramado na terra. Os vampiros sagrados esmeraram-se em práticas de sugar o sangue humano e dos animais. Na Idade Média, os próprios sacerdotes inventaram técnicas especiais para dar consumo aos rios de sangue, que então substituíram os rios líquicos de leite e mel de Canaã. O sangue excedente das virgens foi muito útil nas práticas da goécia ou magia negra, com que os clérigos, nos tabuleiros de xadrez da política eclesiástica, bebiam das virgens sacrificadas, e devoravam sem piedade rainhas e reis, príncipes e bispos nos entreveros com peões das cavalarias reinos. Em sua investigação, nos próprios arquivos do Vaticano, revendo antigos processos de bruxaria, Albert de Rochas constatou a extensão e a profundidade dessas práticas nas lutas dos clérigos contra reis e príncipes. Essa obra em que de Rochas, diretor do Instituto Politécnico de Paris, relembra fatos assombrosos, está publicada entre nós com o título de A Feitiçaria, em boa tradução de Júlio Abreu Filho. No mundo mitológico, o vampirismo, como desenvolvimento dos tempos primitivos, sempre apoiado nos mitos de sangue, apresenta no Egito, na Mesopotâmia, em todo o fértil crescente oriental, até as civilizações pré-racionais de gregos e romanos, um vasto painel de vampiros sagrados, sugadores de sangue e energias vitais. No culto de Vesta, em Roma em que se adorava o fogo sagrado, as Vestais se iniciavam nos ritos da virgindade, ao que parece vindo da Pérsia zoroastrina. As Vestais permaneciam virgens até os 30 anos, segundo Benete Sanglé. Depois dessa idade elas podiam retirar-se do serviço divino e casar-se. Se fossem violadas antes dessa idade, seriam enterradas vivas, para o desagravo da deusa a que se haviam dedicado. Todos os ritos do sangue implicavam sanções cruéis para os transgressores, logicamente determinadas pela natureza sagrada do sangue e pelo sentido trágico de sua longuíssima tradição. Em Canaã, antes da bárbara conquista judaica, só comparável em atrocidades à loucura nazista na Europa, os vampiros sagrados, geralmente sacerdotes, haviam amenizado essa brutalidade com o uso simbólico do vinho e do pão, em lugar do sangue e da carne. Essa é a simbologia agrária e pastoril usada nas celebrações das ceifas e das colheitas. Canaã, em sua estrutura pré-feudal, dominada pelas lides do campo, atingiria um grau de civilização piedosa, quando a conquista judaica mergulhou violentamente no sangue de seus filhos. A ceia cananita reflete-se nos relatos evangélicos, com a ceia judaica em que Jesus transforma sua própria carne em pão e o sangue em vinho. A ceia memorial dos cristãos, ainda hoje, lembra essa transição feliz do sangue para o vinho que regou as bodas de Caná. Mas, no cristianismo medieval o que imperou foi o rito do sangue, apavorando os crentes com o mistério da transubstanciação do corpo sacrificado e o sangue do Cristo nas espécies sagradas. O episódio evangélico da matança dos inocentes em Belém de Judá, por ordem de Herodes, o Grande, marca simbolicamente a era cristã no seu início histórico, melhor diremos, pré-histórico, com as mãos sangrentas do vampirismo sagrado de judeus e cristãos. Depois da fixação desse mito sangrento e brutal nos evangelhos, desenrola-se toda a tragédia cristã em ritmo de vampirismo grego, mitológico e histórico, no qual Atenas e Esparta se conjugam sugando o sangue dos povos vizinhos para se engrandecer, levando a Roma dos Césares a sangria sistemática dos povos dominados para o seu enriquecimento e o aumento constante do seu poder. São vampiros sagrados os imperadores ungidos, e a sua herança vampírica contagiará o império cristão dos papas, que fará do sangue das setas cristãs sacrificadas, o alimento de suas pompas e grandezas futuras. Tudo se encadeia no universo, postulou Kardec, e o encadeamento do vampirismo ficou marcado na face do planeta em sangue e fogo. Tagore observou, em A Religião do Homem, o sentido antropofágico do mundo moderno,
Lembrando que vivemos de processos vampirescos de sucção do sangue e das energias vitais dos outros. A exploração do homem pelo homem é um processo vampiresco e é esse processo que traça em gravações de fogo e sangue o perfil do nosso tempo para as civilizações futuras. Todas as nossas justificativas dessa situação mundial vampiresca servirão apenas para acentuar, perante o futuro, os traços ferozes da face refletida no século da violência, da sagacidade cúpida, do egoísmo e do sociocentrismo virulento. O próprio amor, esse toque de Deus no coração do homem, não aparecerá neste contexto horrendo como na forma clássica dos amores alados, do ingênuo cupido flechando corações com setas invisíveis, mas como a figura trágica das Górgones, e mais particularmente de Medusa com sua cabeleira de serpentes. É essa figura real do nosso século, que cada conquista na senda do progresso faz um retrocesso aos infernos. Pode um psicólogo, um psiquiatra, um psicoterapeuta de qualquer escola ignorar tudo isso, dando as costas às monstruosas origens dos males que procura enfrentar nos seus consultórios e nas suas clínicas? As raízes do homem, como percebeu Jung, estão nas raízes do mundo, nas entranhas do planeta. Os vampiros lendários dos filmes de terror são apenas caricaturas dos vampiros reais que enxameiam em nosso tempo à semelhança das abelhas africanas, que produzem mais do que as outras, mas semeiam o terror e a morte ao seu redor. Que as universidades inscrevam o vampirismo em seus currículos enquanto é tempo, curando-se da alergia ao futuro denunciada por Remy Chauvin. Aceitemos o desafio da história. Kardec admirava-se, em meados do século passado, da leviandade dos sábios que se arremetiam contra as suas pesquisas e procuravam ridicularizá-lo com argumentos pueris. Richetti foi coberto de ironias por haver tido a coragem de provar a existência do ectoplasma e Crawford acusado de imbecil, ele que era catedrático de mecânica em Belfast, pelo crime de revelar, através de experiências rigorosas, a mecânica das alavancas de ectoplasma. William Crookes, por admirar a beleza do espírito materializado de Katia King, foi considerado como um velhote senil que se apaixonara pela médium Florence Cook. Chamaram Houdini, o mágico profissional, para desmascarar os maiores cientistas da época e preferiram o dogma católico da transubstanciação à realidade evidente das formações ectoplásmicas. A ciência preferia declarar-se falida ante os fenômenos paranormais, que hoje estão definitivamente provados em todo o mundo, servindo nas mãos dos inscientes para trapaças e chantagens de toda espécie. Não bastou esse fracasso científico, essa bancarrota dos métodos experimentais, com suas consequências aviltantes, para despertar da modorra os cientistas e os profissionais de formação científica, de sua estranha alergia ao futuro. Os morcegos gostam da penumbra e da solidão das torres, nas igrejas e nas catedrais. Nas metrópoles do mundo atual eles escapam à noite de seus esconderijos sagrados e às vezes invadem os apartamentos de luxo dos arranha-céus mais próximos. Mas os vampiros, que saem dos esconderijos psíquicos das torres da ignorância ilustrada e invadem os apartamentos de luxo dos quadros universitários e descem aos tugúrios da ignorância pobretã, estimulam o mercado espúrio das clínicas elegantes, e até mesmo dos antros da charlatanice mais deslavada. Ante a desvalorização dos dogmas igrejeiros, os clérigos mais espertos bandeiam-se para o campo científico, alvoroçados com as perspectivas novas do mercado rendoso das curas paranormais. É uma récua de aventureiros leigos que acompanha a falange vampiresca. Onde estão, em que furnas se esconderam os bravos defensores do patrimônio científico da humanidade, arduamente conquistado nos últimos séculos, ao peso de sacrifícios e riscos de toda a espécie? Acobertados pelas imunidades religiosas ou pelos portadores de imunidades universitárias, vampiros que lhes sugam os lucros ilícitos, e até mesmo o prestígio popular,
Charlatães atrevidos se apresentam em programas de televisão ou em jornais e revistas que estupidamente os lançam e popularizam. Essa situação tipicamente vampiresca impede o desenvolvimento científico das pesquisas sérias, desinteressadas entre nós e nos países de condições culturais ainda inseguras. O vampirismo religioso se funda em pressupostos do passado místico, fundados em revelações proféticas. John Murphy, em seu livro Origine et Histoire des Religions, estuda o desenvolvimento da era profética no mundo antigo, como uma fase de transição da fase mitológica para a racional. O conhecimento mitológico é uma fabulação simbólica adaptada a um mundo de experiências não suficientemente assimiladas. Para dar alguma segurança e garantia de validade às estruturas do saber místico, fundam-se as religiões reveladas pelo autoritarismo absorvente dos profetas, numa rede de suposições na maioria inconsistentes. Esse é o paraíso do vampirismo sagrado e humano, em que a realidade se amolda às conveniências e autoridade sagrada das religiões. O exemplo mais presente desse processo em nosso tempo é da deformação completa do cristianismo, que abandonou o reino de Deus pelos reinos da terra, a ponto de encartar na estrutura política do mundo como um Estado, imitação caricata do Império dos Césares abatido pelos bárbaros. Ernest Cassirer, em A Tragédia da Cultura, compara a sistemática religiosa e filosófica com o leito de Procusto, bandido lendário da Ática, que ajustava suas vítimas a um leito de ferro, esticando-as à força quando não cobriam o comprimento do leito e cortando-lhes as pernas quando excediam da medida. A era científica devia ter banido Procusto, mas na verdade ainda usa ao seu leito, mutilando os fatos empíricos da realidade para integrá-los nos sistemas teóricos. Isso revela claramente a tendência acomodatícia dos homens em defesa de seus pressupostos alienantes. Mas temos hoje, no campo da psicoterapêutica, métodos mais aperfeiçoados do banditismo ático, que nos permitem deformar o corpo e a alma das vítimas, através dos sofismas sobre o conceito de normalidade e anormalidade. Os romanos, menos exigentes, preferem metralhar as pernas dos adversários para retê-los em seus próprios leitos ou camas de ferro. Os psicoterapeutas são mais generosos, concedem aos seus consulentes anormais o alvará de ingresso na libertinagem do século, em nome da ciência. No fundo, porém, o processo é o mesmo de Procusto. Não encontrando a cura para os anormais, conseguem amoldá-los à anormalidade, entregando-os livremente à vampirização. É uma capitulação covarde. Centralizando toda a sua atenção na realidade objetiva, os sábios modernos entregaram à hipnose da matéria, esse aspecto específico das energias gravitacionais que age sobre o psiquismo. Assim hipnotizados, de olhos fixos no torvelinho das estruturas materiais, atômicas e subatômicas, deixaram-se empolgar e absorver pela atração plotiniana que imanta o homem ao solo. Kardec já afirmara, a matéria é o visgo que prende o espírito. O vampirismo sagrado revelou, na antiguidade, o poder dessa imantação no apego dos deuses mitológicos à condição humana carnal. Na Idade Média, dominada pelo poder absoluto da Igreja, o misticismo favoreceu as manifestações vampirescas nos conventos e mosteiros, com o episódio dos íncubos e súcubos, demônios sensuais que atormentavam frades e freiras, na suposta santidade dos mosteiros e conventos, não raro levando-os à loucura, ao suplício das flagelações e das práticas do exorcismo. E ainda hoje, no mundo inteiro, o flagelo do vampirismo ronda e devasta os campos minados do misticismo religioso, onde resíduos da formação igrejeira superam o racionalismo doutrinário. Tentando sufocar as forças biológicas, muitas criaturas, ao mesmo tempo ingênuas e pretensiosas, caem vencidas e desesperadas nas garras das entidades vampirescas, pagando caro a sua pretensão de elevar-se antes do tempo às condições superiores de angelitude. Aporte e endoporte.
Na variedade das manifestações do vampirismo figuram os fenômenos de aporte e de induporte, ambos classificados, respectivamente, como de psicapa na parapsicologia, e como de efeitos físicos, no espiritismo. O aporte é o fenômeno de introdução de objetos em locais fechados ou em imóveis fechados. Uma flor, uma cadeira, uma pedra podem ser transportadas para uma sala totalmente fechada e sem nenhum desvão pelo qual o objeto pudesse passar. William Crookes, que não acreditava nessa possibilidade, desafiou os espíritos a fazerem coisa muito mais simples: baixar o prato de uma balança lacrada de laboratório. Mas, no prosseguimento de suas pesquisas, viu e constatou a veracidade do fenômeno com objetos maiores e muitas vezes bastante pesados, como relata em seu livro Fatos Espíritas. Nas pesquisas atuais da parapsicologia, esses fenômenos, considerados como de ação direta da mente sobre a matéria, foram e continuam a ser produzidos, como nas experiências de Swall e Carrington, na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Corpos humanos podem também ser transportados de um local para outro, sem que se perceba por onde passaram. Os espíritos vampirescos se servem desse fenômeno para assustar ou amedrontar as suas vítimas. O professor Zollner relata suas experiências com esses fenômenos na Universidade de Leipzig, em seu livro famoso Física Transcendental. Os pesquisadores da Universidade de Kirov, na URSS, constataram e explicaram a mecânica desses fenômenos como produzidos por emissões de correntes energéticas do corpo bioplásmico, perispírito, do médium. Está sim perfeitamente confirmada no mundo a existência do fenômeno de aporte, não obstante as objeções levantadas por parapsicólogos materialistas e católicos, inclusive os clérigos não cientistas que se projetaram entre nós como pseudocientistas. O fenômeno do induporte é mais complexo, pois se refere à introdução de objetos nos corpos humanos. Esse fenômeno ainda não teve uma explicação científica suficientemente comprovada por experiências de laboratório. Encarado com desconfiança no próprio meio espírita, só ultimamente vem despertando, pela multiplicação atual de suas ocorrências, a atenção dos estudiosos e pesquisadores espíritas. Concorreu muito para esse desinteresse o fato do induporte ser considerado na medicina psiquiátrica como um simples ato de autoflagelação. Não obstante, os fatos ultimamente observados contrariam as interpretações superficiais e apressados, ou mesmo de má vontade, das correntes psicoterapeutas. Está intimamente ligado aos casos de vampirismo e os observadores espíritas o consideram como um fenômeno bifronte, que pode ser de autoflagelação em alguns casos e de efeitos físicos em outros. E mesmo nos casos de possível autoflagelação é admissível a interferência do vampirismo em suas manifestações. Por outro lado, há evidente e íntima correlação dos casos de induporte com os fenômenos de cura paranormais e operações mediúnicas do tipo de magia simpática ou simpatética. Os casos de autoflagelação decorrentes de distúrbios psíquicos da vítima implicariam ação consciente ou inconsciente desta, introduzindo ela mesma os objetos em seu corpo. Favorece essa interpretação o fato de serem geralmente de fácil introdução no corpo. Objetos como agulhas, pequenos fios de arame, pequenos estiletes de madeira ou metal, sempre numa disposição que favorece a operação pela própria vítima ou quase sempre em partes do corpo que não oferecem possibilidades de prejuízos como lesões, deformações ou morte do paciente. Entretanto, os cuidados podem também ser tomados pelos vampiros flageladores, que não pretendem matar a vítima, mas simplesmente torturá-la. Nos casos de operações de curas simpatéticas, como os ocorridos com a médium Bernarda Rubio, em Garça, na Alta Paulista, observados por médicos de Marília, ou ocorridos com José Arigó, em Congonhas do Campo, observados por numerosos cirurgiões do Rio, de São Paulo e do exterior, como a equipe de cientistas norte-americanos que realizou pesquisas sobre as faculdades do médium,
Comprovando-as, verificaram-se transposições do operado para o médium, que vomitava, ele, médium, e não o paciente operado, os resíduos da intervenção cirúrgica invisível, constatando-se posteriormente a eficácia da operação. Veja-se estudo de nossa autoria, Arigó, Vida, Mediunidade e Martírio, em que o caso Arigó foi examinado em todos os seus aspectos, desde o psicológico, o social, o mesológico, o psicopatológico, o mediúnico, até as implicações antropológicas e espirituais. Parece evidente que, tendo-se provado, em pesquisas diversas e experiências no local, a que se submeteram inclusive um cientista americano operado pelo médium, um cientista suíço e um famoso herói de guerra japonês, caso registrado por videotape da televisão de Tóquio e nela exibido no Japão, fica evidenciada a possibilidade do fenômeno de indulporte na ação vampiresca. São também de grande valor probante as entrevistas de médicos cirurgiões de São Paulo e do Rio, entre os quais professores universitários de medicina, publicadas nos diários associados em todo o Brasil, reproduzidas no livro citado, de nossa autoria e reproduzido no exterior. Em nossas pesquisas, realizadas em Congonhas e nas observações de convivência com o médium em períodos que variaram de uma semana a 15 dias de cada vez, na maioria das vezes hospedando-nos na própria residência do médium, pudemos observar intensamente as atividades de sua vida diária, interpelá-los muitas vezes e observar as suas atividades cirúrgicas com mais de 100 pacientes. A cirurgia simpatética de Arigó, como a da médium Bernarda Torrubio, se processava de maneira simples, por meio de incorporações mediúnicas e imposição das mãos, sem toque no paciente. Este sentia engulhos, dores leves, e, quando supunha que ia vomitar, era o médium quem vomitava os resíduos da operação. Nesse estranho processo, é evidente que havia transposição dos resíduos do organismo do paciente operado para o estômago do médium, que os vomitava. A realidade desse fato, em que temos observado em cada operação a evidência de uma dupla ação de indulporte, no paciente e no médium, revela-nos a possibilidade da introdução de objetos no corpo de uma pessoa por entidades vampirescas. O indulporte, como já vimos, é um tipo de fenômeno mediúnico que abre largas perspectivas no campo da cirurgia paranormal. Como todos os fenômenos mediúnicos, não serve apenas à ação vampiresca, mas também e, sobretudo, à cirurgia mediúnica. O desenvolvimento das pesquisas espíritas nesse campo poderá confirmar o que declarou o Dr. Sérgio Vale, de São Paulo, em sua entrevista publicada nos diários associados e reproduzida com sua autorização em nosso livro sobre Arigó. Arigó emprega nos seus trabalhos mediúnicos uma supermedicina. Cirurgião ocular de renome, com teses científicas publicadas no Brasil e no exterior, especialista em hipnotismo e suas aplicações clínicas, o saudoso Dr. Sérgio Vale, que estudou o médium em Congonhas, Minas Gerais, repeliu as acusações de que Arigó empregava a hipnose para anestesiar os pacientes, provando tecnicamente a impossibilidade dessa prática por um homem rústico e absolutamente leigo no assunto. A anestesia e a asepsia usadas pelo médium eram de origem puramente espiritual. Os cientistas norte-americanos que investigaram o médium chegaram também a essa conclusão, sem terem conhecido a opinião do médico paulista. As ocorrências do fenômeno indulporte eram antigamente tão raras que em geral não aparecem nos livros de estudos mediúnicos. Recentemente elas começaram a crescer de maneira a causar espanto no próprio meio espírita. A persistência desses fenômenos e sua aparente resistência às práticas espíritas de combate ao vampirismo chegaram a amedrontar muitas pessoas. Há casos tratados durante 10, 15 e mais anos, sem que se tenha obtido solução. As vítimas são consideradas como autoflagelantes e o caso interessa pouco aos clínicos que se cansam de tratá-los sem resultados. Os pesquisadores espíritas descobriram, porém, que se trata de vampirismo altamente agressivo.
Desenvolvem assim uma técnica mediúnica de doutrinação, coadjuvada com passes e estímulo às vítimas para reagirem com compreensão contra as agressões e os agressores. A evangelização é parte fundamental da terapêutica, pois todos os indícios são de que a agressão decorre de consequências do passado, de vidas anteriores em que as pessoas hoje atingidas praticaram atrocidades contra os espíritos que desejam vingar-se no presente. Como ensinou Kardec, o provérbio popular segundo o qual, morto o cão está morta a raiva, não se adapta aos homens. As vítimas de violências e assassinatos não morrem, pois sobrevivem à destruição do corpo carnal e guardam geralmente os seus ressentimentos, procurando vingar-se logo que possível. As dificuldades de solução do problema decorrem de casos de consciência. Os verdugos do passado desejam submeter-se ao flagelo para aliviar suas consciências. Reencarnam-se com essa intenção e por isso se resignam a passar pelos sofrimentos do resgate de suas faltas. Mostram-se em geral conformados e sofrem pacientemente o revide que vem de longe, de outras vidas. Por isso, é necessário estimulá-los. Os problemas de consciência são muito mais agudos no mundo espiritual e para se livrarem deles estão dispostos a todos os sacrifícios na atual encarnação. Essa tendência masoquista, semeada na Terra por milênios de interpretações religiosas convencionais, domina a maioria das criaturas do plano espiritual ligado ao nosso. É necessário lembrar sempre, nas doutrinações, que não estamos na Terra para gozar nem para sofrer, mas para enfrentar as necessidades da nossa evolução. Essa evolução não nos leva para o servilismo degradante, mas para a consciência do nosso destino superior, como criaturas espirituais que somos. Os que se entregam como párias ao chicote dos verdugos entregam-se a sacrifícios aviltantes, tanto para si mesmos como para os verdugos. Conseguindo dar a essas criaturas acovardadas uma visão mais racional da evolução espiritual, conseguiremos despertar nelas a fé nos objetivos supremos de Deus, que gera esperança e viriliza os espíritos. Ante essa reação, os próprios verdugos atuais acordam para a compreensão dessa posição negativa e começam a vislumbrar os planos superiores que só atingirão abandonando essas atividades. Esse é o segredo da eficácia em todos os processos de doutrinação. Lembremos-nos sempre da atitude de Jesus, dando atenção e respeito aos pecadores que os sacerdotes desprezavam como indignos e impuros. Recorramos à expressão bíblica atribuída a Deus: misericórdia quero e não sacrifício. Jesus não se entregou à cruz para nos dar o exemplo de covardia, mas de coragem ante situações desesperantes. Lutou empregando duras expressões, contra a hipocrisia aviltante dos fariseus. Aceitou a crucificação como exigência de um meio humano brutal em que se encarnara para modificá-lo com o exemplo final da ressurreição. E não ressuscitou para eternizar na terra a prepotência dos verdugos, mas para mostrar-lhes que a vitória do sofrimento e da morte, enfrentada com dignidade e não com submissão aviltante, é o resgate do espírito na transcendência. Porque o destino de todas as criaturas é a elevação aos planos superiores da consciência, o que vale dizer a conquista da responsabilidade em todos os seus atos e perante todas as circunstâncias. Até agora as religiões nos ensinam que temos de sofrer para pagar as dívidas morais. Mas o Espiritismo, que é uma síntese de todo o conhecimento, reúne em seus princípios a ciência, a filosofia e a religião, dando-nos uma visão nova da realidade. Não somos condenados, somos criaturas livres e temos de aprimorar-nos para assumir toda a liberdade de seres conscientes de seu destino superior. Se estamos enleados em processos dolorosos, provenientes de erros cometidos em vidas anteriores, dispomos também da vida presente e das vidas futuras para corrigirmos os nossos erros. A consciência suprema, que é Deus, não quer o nosso sofrimento, mas a nossa libertação de todo o sofrimento. A utilização dos fenômenos de indulporte no vampirismo não é decretada por Deus, provém da nossa arrogância, que nos conduziu a uma situação humilhante.
Se soubermos nos servir da humilhação para desenvolver a humildade, veremos que as entidades vampirescas começarão a aprender com o nosso exemplo corajoso a vencer as dificuldades a que também estão presos. A nossa cura não pode ser obtida pela negação das nossas potencialidades divinas, mas pelo desenvolvimento delas em nós. Temos de analisar a nossa condição atual, pesar os prós e os contras do nosso comportamento, procurando modificá-lo e reajustá-lo aos nossos verdadeiros interesses. Na própria pedagogia terrena aprendemos que só conseguimos aprender, fazendo. Das coisas mais simples da vida às mais complexas, sabemos, pelas experiências das vidas sucessivas como fazê-las. É só fazendo que se aprende. Tratemos de fazer agora o melhor, que o pior do passado desaparecerá. A concepção nova do mundo e da vida que agora possuímos pode modificar-nos profundamente, revelando possibilidades insuspeitadas que trazemos em nós mesmos. Não fiquemos apegados às velhas ideias de crime e castigo, de punição e recompensa de Deus, de inferno e céu. Encaremos o mundo como a grande escola do nosso aprendizado. As leis que regem a vida são as mesmas para todos. Não há privilégios para ninguém. Confiemos nessas leis, sem torcê-las a nosso favor, e elas nos levarão a condições melhores agora mesmo. Não esperemos que alguém nos liberte. A liberdade é nossa, está em nós, basta-nos usá-la para que ela se amplie cada vez mais à nossa frente. É com esses dados objetivos da nossa realidade interna que podemos doutrinar-nos e doutrinar os outros, não com ameaças ou promessas. O vampirismo é uma forma de escravização. Escravizamo-nos aos outros por preguiça, por indolência, e os outros se escravizam a nós pelos mesmos motivos. Se resolvermos ser livres e não nos apegarmos a remorsos, a angústias geradas por nós mesmos, a desesperos que alimentamos masoquistamente, descobrimos que podemos fazer e desfazer as coisas por nós mesmos. Não precisaremos sugar dos outros o que temos em nós e assim nos emanciparemos. Os vampiros vampirizam o mundo porque o mundo é feito por nós, a nossa imagem e semelhança. Mudemos nossa maneira de encarar o mundo e ele se modificará. O fenômeno de Induporte é consequência das múltiplas e incessantes opressões que exercemos sobre os outros e os outros sobre nós. A vida é liberdade. Viver é ser livre. Mas se vivermos da vida dos outros, os outros também se acharão com o direito de viver das nossas vidas. Se nos vingamos dos outros, os outros se julgam no dever de se vingarem de nós. Tudo é reciprocidade no processo da vida. Casos atuais de Induporte. Entre os casos atuais de Induporte no Brasil devemos destacar os que tivemos oportunidade de verificar pessoalmente. Os dois que nos parecem mais importantes, por apresentarem condições que repelem a teoria da autoflagelação, ocorreram em Bauru e Jaboticabal, no estado de São Paulo. O primeiro com a menina L, de 15 para 16 anos, de cor preta. Ocorreu na residência do Sr. Roberto Previdelo, em Bauru. A menina era vítima da introdução de botões comuns de vestuário nas regiões subcutâneas, nos braços, nas pernas e no corpo. Os botões eram introduzidos a qualquer momento, sem deixar cicatrizes na pele. Para tirá-los, o Sr. Previdelo tinha de levar a menina a uma farmácia local ou a consultórios médicos, onde era feita a incisão para a retirada de cada botão. O segundo ocorria também com uma menina da mesma idade que a primeira, com a introdução de agulhas e de pedaços de arame na hipoderme da vítima. Às vezes, como ocorreu em São Paulo, quando a levaram para uma exibição na TV Tupi, Canal 4, a introdução instantânea de espirais de arame se produzia, provocando dor, mas sem deixar sinais na epiderme. Para livrar a menina desse corpo estranho na sola do pé, que impedia a vítima de andar, era necessária uma operação demorada. O Sr. Pedro Volpi, cirurgião dentista em Jaboticabal, recorreu ao Instituto Paulista de Parapsicologia, que não teve condições para tratar do caso.
Com essa menina ocorriam também manifestações ígneas, que muito a atormentavam. Nas casas em que trabalhava, como doméstica, acendiam-se labaredas inesperadamente em lugares perigosos e queimavam-se roupas nos varais. Era sempre acusada e despedida. Desesperada, suicidou-se. Os espíritos a acusavam de haver praticado magia negra no passado. Um caso de Brasília foi levado ao vídeo da TV Globo, para todo o Brasil. Não tivemos oportunidade de contato com esse caso, mas a TV e os jornais mostraram, em imagens